E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade agora, né? Porque já falamos de trabalho, força vezes deslocamento, falamos de variação da energia cinética, ou melhor, da energia cinética, e a sua variação pode ser calculada no trabalho. Falamos de energia potencial gravitacional e sua variação, que também podemos calcular aí a questão do trabalho, tem que ter uma variação de altura. E agora vamos dar continuidade e falar da energia potencial também, mas elástica. Então, energia armazenada na constante, né, de uma mola, de uma bola, de uma liga, qualquer coisa que você usa, né? Então, vamos lá? Dando início aí, falando da aula de número 42.1, né? Décio, Deise e Mac, os professores. O pré-requisito que já foi pedido para a aula anterior, porque ia ajudar em todas essas aulas. Então, falando de energia mecânica, parte 3, neste caso de potencial que pode ser armazenada, elástica, né? Qual não pode ser armazenada? A cinética, mas a potencial gravitacional e a potencial elástica pode ser armazenada. Relação entre trabalho e energia potencial elástica, né? Como nós vamos fazer do mesmo jeito que foi feito na cinética, na potencial gravitacional vai ser feito aqui. Habilidade de identificar transformações de energia e conservação, que dá sentido a essas transformações, conhecer a lei da conservação dos movimentos como uma forma de representar grandezas. Então, energia potencial elástica, chamamos de energia potencial elástica aquela energia que pode ser armazenada e a qualquer momento pode se manifestar fazendo com que haja realização de trabalho. A energia potencial, ela é dessa forma, e nós podemos armazenar. Como foi falado lá na energia, estudamos, né, na mecânica dois tipos de energia potencial. Então, aqui a gravitacional, que foi falado, né, devido à altura. Quanto maior a altura, maior a energia. A altura em referência a um ponto, né? Um ponto de referência, se é o chão, se é, como foi falado. Nesse caso aqui, com certeza, o chão, né? Devido à deformação de uma mola, aí a energia potencial, o que vai acontecer? A mola, ela tem um estado natural e o que acontece? Ela sempre tende a voltar ao seu estado natural. Então, pessoal, olha só, vai ter até um experimentozinho do dia, eu trouxe aqui só mesmo para representar, que aqui, ó, eu tenho uma molinha, deixa eu ver se aqui aparece melhor. Aqui. Pronto, essa mola aqui, tá vendo, de metal, só para mostrar, tá? Isso aqui vocês não vão precisar verificar. Uma régua aqui com algumas medições, ó, se você observar, tem as medições aqui, você tem uma régua aí, você sabe como é que é. Então, a molinha aqui é para o nosso experimento do dia. Então, a mola, ela tem uma constante elástica e essa constante elástica, ela está relacionada com a resistência dessa mola. Você pode puxar demais, eu posso pegar essa molinha aqui, que ela é frágil, e puxar com muita força? Não, não posso. Aí eu vou alongar demais, ela vai perder a constante elástica dela. A mola de um carro, depois de muito tempo, pode ser que tenha que trocar, mas dificilmente você troca, porque ela é muito rígida. Então, só o carro mesmo, porque se você for tentar amassar aquilo aí, você nem mexe a mola, porque ela é para toneladas, né? Ou 1.000 quilogramas aí, se você divide a massa do carro, dá 250 quilogramas para cada massa. Só que aí também tem a velocidade que o carro anda. Quanto maior a velocidade, maior exige-se, né, dos amortecedores e das molas. Então, tá aqui a molinha, tá? Então, é uma mola dessa. Pode ser uma liga? Eu poderia pegar aquela liguinha de amarrar dinheiro, né? Você coloca aqui e esticar uma liga também. Ela tem uma constante elástica, sem problema nenhum. Estado natural dela e alongado, tá? Então, nós podemos fazer isso aqui. Eu posso alongar um pouco essa mola, mas muito pouco, tá? Muito pouco. Então, vamos lá, continuando? Então, lembrando aí, potencial, altura e elástica tem a ver com a mola. Nós vamos falar da mola, mas como falei, qualquer objeto que tem elasticidade, até nossa pele tem uma constante elástica, né? Passou disso aí, machuca. Alguma vez você já manuseou uma mola? Então, pode ter sido o espiral do caderno, que você tem aí, né? Que para o experimento do dia pode ser espiral do caderno. Ou até mesmo uma mola conhecida como mola maluca. Então, qual é essa mola maluca? Está aqui, ó. Essa daqui, até assisti um vídeo, um cidadão, não sei dizer se ele era japonês, se era chinês, mas
o que ele faz? Gente, ele fazia os movimentos com essa mola inacreditáveis. Ninguém, não dava nem para saber que dava para fazer aquilo. Mas geralmente você brincava como? Jogando de um lado para o outro, né? Então, pessoal, o que a pessoa faz? Pegava a molinha e só ficava brincando aqui. Esse cara, lógico, não é aquelas de plástico muito sensível, ele não vai conseguir fazer o que ele fazia, né? Ele jogava para frente, para o lado, fazia os movimentos. Nossa, que legal. Então, você aprende que consegue fazer certas coisas com objeto que você não conhece, né? Depois que você vai conhecendo, o que pode ser feito. Por quê? Ela tem uma constante elástica, ela vai para frente, ela vai puxar de volta, então ela vai ter sempre a tendência de voltar ao seu estado natural, que é a ideia. Quem nunca aí pegou, acho que agora poucos, né? Mas do interior aí, geralmente, os meninos têm mais acesso ao quê? Aquele estilingue, né? Eu chamava de baladeira, né? Eu me criei em Manaus, então eu chamava de baladeira, que é o estilingue. Então você pega o estilingue, coloca numa forquilha ali, né? Puxa, então ela tem uma constante elástica. Então você solta ali. Bom quando pega no dedo, hein? Quando escorrega o cabo quebra, oh, coisa maravilhosa. Vamos lá, continuando. Mas tem uma constante elástica. Aqui uma mola muito pequenininha, né? Só para demonstração, dependendo do que você vai fazer. Peça de computador tem muita molinha pequena às vezes. Bom, em ambos os casos podemos dizer que a mola armazena energia potencial elástica. Então, nos dois casos. Uma mola comprimida exerce uma força sobre o corpo, quando ela está comprimida, a qual realiza um trabalho sobre ele quando é abandonada. Então, o que você faz? Você encolhe essa mola, exemplo do carro, né? Ela encolhe e depois ela empurra de volta para voltar ao seu estado natural. Entretanto, se tentarmos comprimir uma mola, podemos observar que ela reage à compressão com uma força cujo valor cresce à medida que ela vai sendo comprimida. Lógico, né? Quanto maior a força para comprimir, maior a força que a mola vai exercer sobre você também. Para calcular o trabalho que a mola realiza sobre o corpo, ligado à sua extremidade, devemos então, em primeiro lugar, procurar descobrir como varia a força exercida pela mola. O que será feito a seguir? Olha lá, força exercida por uma mola deformada. Quando temos uma mola não deformada, ainda não deformou, e depois a mesma mola distendida, o que é? Você estica ela por uma força de tração. Você puxa. Puxar uma mola, força de tração, puxar, tracionar e aumentar o tamanho dela. Surge uma força elástica no sentido contrário ao deslocamento do bloco, quando o seu alongamento é igual a x. Olha só aqui, está falando é o seguinte, você pega esse objeto, então, o que acontece? Você puxa ele, né, ele está aqui parado, você vai puxar nessa direção. Então, o que vai acontecer? A mola vai distender, certo? Então, vai surgir a força potencial elástica aqui em relação à tração. Então, quanto mais você puxa, maior a força, porque a mola vai puxar no sentido contrário. Então, quanto maior a deformação, maior vai ser o valor da força, certo? Então, pessoal, sempre analisa o seguinte, toda vez que você está... a mola do caderno, dificilmente você vai conseguir comprimir porque ela é muito molinha, né? Ela é muito mole. Mas se você pegar uma mola mais resistente, você pega o quê? Você geralmente tenta empurrar ela aqui, ela vai empurrar no sentido contrário. Alguns brinquedos, às vezes a pessoa bota uma mola para auxiliar ali. Então, tem várias situações. Mas a principal é você puxar de novo. Quem nunca passou, acho que um portão aí, a pessoa pega, bota uma liga ou bota uma daquelas molas, né? Você puxa, aí ela vem e puxa de volta, né? Geralmente, no interior, você acha esse tipo de coisa, você olha, né? Então, dá para fazer. Você pode pegar e, naturalmente, dependendo de onde você tira, né? A mola também não pode ser tão dura que aí você nem consegue abrir. Mas dá para fazer, dá para pegar e observar isso aí. Vamos lá, continuando. Então, verifica-se experimentalmente que, dobrando o alongamento 2 vezes, ó, o que é 2x? Se você tem x aqui, ó, o que é x? É de onde você tirou
aonde você levou o meio, né? Esse meio aí desse objeto. Então, se eu dobrar, o que acontece? A força dobra. Por quê? Toda força exercida na mola vai ser, se triplicar, ela também triplica. A força de resistência dessa mola, ela é parecida com a força de atrito. Ela é bem parecida. Por quê? Se você tem um carro, você freia, o carro vai ser empurrado para trás, o chão vai tentar segurar. Se você acelera, o atrito te joga para frente. Então, o atrito ele é contrário ao movimento, certo? Só tem algumas situações que a pessoa, mas é contrário, tem algumas situações. A única situação que você tem um atrito como se fosse a favor é quando você anda, né? Mas se você for pensar, você pisa, você empurra o chão para trás, certo? Quando você empurra o chão para trás, o chão empurra seu pé para frente. Então, a força de atrito está empurrando você para frente, porque seu pé está indo para trás. Só que seu corpo vai para frente, certo? Então, aí o atrito teria o mesmo sentido que o movimento do corpo, mas não do pé. Vai ser sempre contrário à tendência de movimento de um corpo, tá? A força de atrito. E a força da constante elástica, da mesma forma. Se eu pego um bloco, estou segurando um bloco aqui, vou pegar ele e vou puxar ele. Se eu puxar, a mola estando para lá, eu alongo a mola, ela vai me puxar no sentido contrário. E se ela for bem rígida, eu empurrar, ela vai empurrar no sentido contrário também. Entendeu? Então, beleza, sempre no sentido contrário que você está exercendo a força, certo? Então, vamos lá, continuando. Esse resultado também seria verificado se a mola fosse comprimida em vez de distendida. Portanto, a experiência nos mostra que a força exercida por uma mola é diretamente proporcional à sua deformação. Quanto mais você estica ou quanto mais você comprime, maior a força. É em relação à deformação. F é diretamente proporcional, né, esse sinalzinho aí. Ele é diretamente proporcional à deformação, o tanto que você vai esticar essa mola. Importante, a força elástica é restauradora. Ela sempre tenta voltar ao seu estado natural antes de ser alongada ou comprimida. Atua sempre no sentido oposto à deformação. Que deformação? Se está esticando a mola, ela vai puxar para tentar encolher novamente. Se você comprime, ela vai tentar te empurrar para alongar novamente. Quando a mola está distendida, a força elástica atua no sentido de diminuir seu comprimento, na tentativa de restaurar seu tamanho original ou seu estado natural, né? Então, aí, só para conhecimento, né? Esse resultado é conhecido como a lei de Hooke, tá? Não é o Hooke dos Vingadores, não. Ele é bem inteligente também, aquele Hooke lá, mas não é aquele Hooke, né? É o nosso Hooke aqui, ó. Pois foi Robert Hooke, um cientista inglês, quem observou pela primeira vez essa propriedade das molas. Então, o que acontece? Uma mola qualquer um vê, mas você estudar, trabalhar, entender é outra situação. Então, o Hooke aí foi o primeiro. Na realidade, essa lei só é verdadeira, olha só, se as deformações das molas não forem muito grandes. O que eu falei para você, você não pode exagerar que você vai estragar a mola. Como o F é diretamente proporcional, podemos escrever que a força é igual a uma constante vezes x. Essa constante, K, vou mostrar depois para você, aqui, ó, em que K é uma constante diferente para cada mola e denominada constante elástica da mola. Então, pessoal, olha só, quando eu falo constante elástica da mola, qual é a diferença de uma mola de caderno para uma mola de carro? Lógico, a constante dela, a grossura, a resistência, o material, tudo isso muda. Se ela é mais rígida, a constante dela é maior. Se ela é mais maleável, ela é menor. Aí eu falo para vocês, você tem aquela molinha de caderno, tem a de plástico e tem aquela de metal. Se você pegasse aquela de metal e puxasse com muita força, ela esticava todinha, pronto, estragou, não prestava mais para nada. Mas se você puxar pouco, botar uma borrachinha naquela de plástico, você bota ali a de plástico, vê mais ou menos o tamanho dele, você coloca uma borrachinha, ela aumenta um pouco de tamanho. Então, você consegue fazer também. Lembrando que hoje nós precisamos de uma régua, de uma mola,
e de um objeto para prender. Aí, através das observações, a gente pode calcular a constante elástica dessa mola, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, lembrando aí que existem materiais. Então, cada material tem uma constante elástica. Cálculo da energia potencial elástica. Como que eu vou calcular? A força exercida é uma constante vezes o deslocamento. Vai te dizer a força. Dada uma mola cuja constante elástica é K, apresentando uma deformação X e um objeto ligado a ela, como mostrado na figura. Está aqui. Ó. Eu tenho aqui uma força. Olha só, a força elástica, ela está tentando empurrar, porque a pessoa empurrou, está empurrando nesse sentido, ó. Eu estou tendo aqui uma tração, né? Está empurrando nesse sentido, e a mola está tentando empurrar para voltar ao seu estado natural. Então, a força da constante elástica é Kx. Eu desloquei que tanto? Eu desloquei aqui, ó, uma distância x. Então, essa distância x, ela é o meu deslocamento do meu estado, que geralmente você fala aqui que é o estado natural da mola, né? Sem nenhuma deformação. Bom, a energia potencial elástica desse objeto, nessa posição, pode ser determinada pelo trabalho que a mola realiza sobre ele. Olha só, a energia potencial desse objeto, nessa posição, pode ser determinada pelo trabalho que a mola realiza sobre ele. Então, a mola vai empurrar novamente. Lembra que estava ali? Ó? Então, a mola empurrou, ele veio para o seu estado natural aqui. Bom, à medida que é empurrado, a deformação da mola diminui, certo? Então, a deformação diminui. Consequentemente, diminui também a força exercida sobre o objeto. Então, assim que ela vai se distendendo novamente, né? Devemos calcular o trabalho de uma força que varia. Lembra que eu falei? A energia cinética vai variar e aqui também vai variar. Desde o valor inicial de F, de Kx, né? Até o final, que a força é zero, enquanto o objeto se desloca. Aí você vai pensar assim, quando que a força é zero? Quando que a força é zero? Quando o objeto está no seu ponto ali de repouso. Então, não está deformada. Mas, a partir do momento que você desloca ele dali, ele vai exercer força. Quanto mais puxar, mais força vai exercer. Se você soltar, ele vai fazer o quê? Vai passar um pouco, vai balançar, 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 até chegar no seu estado natural. Se você pensar no pêndulo, você segura aqui o objeto e solta, né? Balança, 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 até ir para onde? Seu estado natural, que é ficar ali paradinho. A mola é a mesma coisa. A única diferença é que você vai puxar, ela vai vir até aqui, voltar aí, voltar aí, voltar até parar. É mais fácil ver isso assim, né? Em pé. Você puxa um pouquinho, solta, o objeto fica pulando, saltando até que ele para. Mas sempre tentando ir para o seu estado natural, certo? Vamos continuar lá. Sempre tentando voltar para o seu estado natural. Quando que chega? Quando a força é zero. Bom, quando a força F é variável, olha só, quando a força F é variável, o que isso quer dizer? Que ela está mudando. Ah, professor, mas como está mudando? Se você analisar, deixa eu voltar aqui, eu acho que slide 18. Aqui. Quando eu voltar, sempre vai... Voltar para o 20. Aqui, ó. Quando a força F é variável, o trabalho que ela realiza pode ser obtido numericamente pela área sob o gráfico força e deslocamento. Tá, mas quando fala variável, gente, variável está falando por quê? Porque nesse ponto está em repouso. Quando comprimiu, é outra força. Mas se tiver cada ponto que você olhar, ela tem uma força diferente. Por quê? Ela sai desse valor, ela vai até o valor zero. Então, ela está aumentando, ela não é constante. Não é uma força que vai ser todo o tempo o mesmo valor. Tanto é aqui, ó, que está aumentando, tá vendo? Aumenta nesse sentido para aumentar. E aqui o deslocamento, ó. Aqui eu tenho um deslocamento nesse sentido. Então, vou ter um triângulo. Aí você vai entender por que aparece uma divisão, tá? Então, vamos lá. Trabalho
é numericamente igual à área. Essa área aqui, ó, se eu calcular a área lá da aula da professora Lúcia, né, você vai encontrar o trabalho através da área. Então, vamos lá. Trata-se da área de um triângulo. Então, quando é triângulo, o que eu faço? Calcular a área desse triângulozinho aí, ó. Então, quais são os lados? F e X. Só que quem é F? F é K vezes X, né? Então, base vezes altura dividido por 2 é a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2, porque base vezes altura é um retângulo que você está fazendo, né? Só que a metade, o triângulo é a metade, é base vezes altura dividido por 2, que é a metade. Então, você tem que X é a deformação, KX é a força, e dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter um x quadrado. É bem parecido com a energia cinética, né? mv quadrado dividido por 2. É parecido. Portanto, eu tenho ali que o meu trabalho é dado por essa equação. Deixa aí só para vocês anotarem, observar direitinho. Então, até agora nós estamos vendo simplesmente que o trabalho é dado pela força vezes deslocamento ou pela variação da energia, tanto a cinética quanto a potencial gravitacional, quanto a potencial elástica. Consequentemente, a expressão da energia potencial elástica do objeto é energia potencial kx ao quadrado dividido por 2, onde EPE, né, energia potencial elástica, se fosse EPG, energia potencial gravitacional, e EC, energia cinética, né? Então, energia potencial elástica é EPE, X, deformação da mola, e K, a constante elástica da mola, varia de acordo com o material que constitui essa mola, certo? Então, você tem aí de acordo com o material. Uma mola, por exemplo, totalmente diferente você fazer uma mola de, sei lá, de ferro, uma mola de alumínio, uma de bronze. Então, cada uma vai ser diferente. Então, aí, beleza, notaram? Cada partezinha tem aí o seu significado. Bom, concluindo. Um objeto ligado a uma mola de constante elástica K, deformada de X, possui uma energia potencial elástica. Então, lembrando, um objeto ligado a uma mola de constante elástica K, deformada de X, possui energia potencial elástica. Importante, a energia potencial elástica do objeto será tanto maior quanto maior for a constante elástica da mola e quanto maior for sua deformação. Então, o que isso quer dizer? Pessoal, o que está dizendo? Está dizendo o seguinte, se eu tenho uma mola, que o material dela é rígido, ela é mais dura, o que acontece? Ela tem uma constante elástica maior. E quanto mais eu deformo essa mola, maior é a minha força que está sendo exercida, certo? Está sendo armazenado mais energia. Só que lembrando que as molas, gente, não é assim. É pouco. Não pode deformar além do limite dela, porque senão ela estraga, certo? Então, vamos lá para um exemplo. As afirmações a seguir tratam das características de materiais elásticos. Olha lá, as afirmações a seguir tratam das características de materiais elásticos. Então, não é só as molas, né? A constante elástica indica a dificuldade imposta pela mola à deformação. Então, olha o que está dizendo. A constante elástica indica a dificuldade imposta pela mola à deformação. 2. A energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante elástica da mola? Será que a energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante da mola? Tem que olhar a equação, né? A equação é o quê, né? É kx ao quadrado dividido por 2, né? Então, isso aí é a equação.
Esse K tá feio, hein? Nossa. K. Pronto. Kx ao quadrado dividido por 2. Está dizendo que é inversamente. A terceira, a energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material. Olha a equação que eu acabei de colocar aqui. 4. Uma mola de constante elástica a 150 newtons por metro pode ser deformada com mais facilidade que outra mola com constante de 250 newtons? Então, vamos lá. A respeito das afirmações acima, podemos dizer que, dessas aqui, gente, se eu tenho uma de 150, lógico que ela vai ser mais fácil de deformar que uma 250. Correto. Posso. A 3, a energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto. Olha só, o que é produto? Multiplicação da constante elástica, está aqui, K, pelo quadrado da deformação, está aqui, quadrado. Perfeito. A 2, a energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante? Não, é diretamente. Porque a energia potencial elástica, ela é diretamente, tá? Quanto maior a constante, maior a energia. E a constante elástica indica a dificuldade imposta pela mola de deformação? Perfeito, corretíssimo aqui. E aqui essa errada. Então, aí nós temos que a 1, a 3 e a 4 são verdadeiras, tá? Bom, relação entre trabalho e energia potencial elástica. Nós já falamos que todas elas relacionam, né, o trabalho com essa energia. Suponha uma mola de, comprimida, né? Essa mola aí tá, você diminuiu o tamanho dela, cuja constante elástica seja K, empurrando um objeto nela encostado. Procuremos calcular o trabalho realizado que a mola realiza sobre o objeto ao deslocá-lo de um ponto A a um ponto B. Então, saiu aqui, ó, ele vai deformar, né, do ponto A, vai reduzir o tamanho até o ponto B. Beleza? Vamos embora lá. A força elástica, ela é variável, lógico, quanto maior a deformação, maior a força, quanto menor, menor. E seu trabalho será dado pela área sob o gráfico, de A até B. Então, o que nós vamos ter? Olha só. O trabalho de A é a área ABCD, certo? Então, ABCD. Essa área não é até o zero, né? Então, tem essa área. OAD menos a área. Então, olha só. Se eu tenho essa área toda aqui, ó. Essa área toda aqui. Eu quero fazer, como é que eu vou fazer ela? Eu vou pegar o triângulo OBC, né? OBC, que é o menorzinho, e vou pegar o maior, que é OAB. Então, se eu pegar, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Se eu pegar esse triângulo maior, olha aqui, tá vendo? Triângulo maior, e tirar só esse pedacinho, eu vou ter o trabalho, porque o trabalho é de B e A, entre A e B. Se eu tirar só esse pedacinho, então eu vou tirar esse pedacinho OBC lá, que é o triângulozinho. Aí vai me sobrar o total que eu preciso, né? Que seria OBCD, né? Ou ABCD. ABCD, desculpa, o trabalho. Então, olha só como ficou parecido. E muito parecido com a energia cinética. Então, o trabalho é a variação da energia potencial elástica. Então, se eu tenho Kx ao quadrado dividido por 2 de A menos meio de Kx ao quadrado de B, gente, isso aqui é só notação, tá? Se você quiser, não tem problema escrever, ó, Kx ao quadrado dividido por 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 Kx ao quadrado, tá? Isso é só uma forma de representar. Não estamos escrevendo nada diferente, não. Bom, mas a energia potencial elástica, né, em A, energia potencial elástica em B. Então, aí podemos escrever o seguinte, simplesmente que trabalho de A até B é a variação da energia potencial elástica em A menos a energia potencial elástica em B. Simples assim. Bem tranquilo.
Do mesmo jeito, né? Então, aqui, se você analisar, pessoal, foi feito como? Fizemos a energia potencial num ponto B, num ponto A. Fizemos a energia potencial gravitacional, a potencial elástica e a energia cinética. O trabalho sempre vai ser a variação. A minha energia maior menos a minha energia menor. Eu vou ter o trabalho em todas, cinética e potencial, gravitacional e elástica. Lembrando que a energia cinética ela não é armazenada e a potencial é armazenada. Vamos continuar lá. Energia cinética é só no movimento. A equação anterior nos diz o seguinte: quando o objeto se desloca de um ponto A a outro ponto B, sob a ação da força elástica, exercida por uma mola deformada ou comprimida, o trabalho tal de AB, né, que essa força realiza sobre o objeto, é igual à diferença entre as energias potenciais elásticas que estão no objeto, né, naquele ponto, desse objeto naquele ponto. Então, é isso que eu estou falando. É a variação. Variação sempre é final menos inicial, sempre. Aí vai te dar o resultado. Um exemplo, suponha que para manter uma mola comprimida em X igual a 30 centímetros, fosse necessário exercer sobre ela uma força F igual a 15 newtons. Olha só o que está falando. Suponha que para manter uma mola comprimida em 30 centímetros, fosse necessário exercer sobre ela uma força de 15 newtons. Qual é a constante elástica da mola? Primeiro, centímetros tem que dividir por 100 para vir em metros, certo? 0,3. Eu quero a constante, né? A constante vai ser o quê? A força dividido pela deformação. Então, aí K é igual a 15 dividido por 0,3, que foi falado 15, né? 0,3 metros. Então, a constante elástica é 50 newtons por metro. Então, aí você tem como achar o resultado nas unidades do sistema internacional, tá? Por isso que é newton-metro, não pode ser centímetro. Cada centímetro aí fica uma unidade diferente. Podia colocar newtons por centímetro, mas newtons por metro. A cada 50 newtons em cada metro. Bom, considera a deformação XA igual a 20 centímetros e XB 10 centímetros. Quais os valores da energia potencial no ponto A e no ponto B? Vamos lá. 20 transformando em metros e 10 transformando em metros. Energia potencial em A é igual a meio, 1 sobre 2 de Kx em A ao quadrado, né? Agora pensa o seguinte, nós achamos que que K é 50. Nós acabamos de achar aqui no slide anterior que vale 50, certo? Então, se vale 50, fechou. 0,2 é o primeiro caso, dividido por 2. Então, 1 joule. Então, considere a deformação, ele está quais os valores, né? Em A e em B. É 1. Aqui, a mesma coisa que vai ser 50, só que 10 centímetros é 0,1 ao quadrado. 0,25 joules. Então, letra B, eu tenho energia em 20 centímetros e em 10 centímetros. 20, 1 joule e 10, 0,25. Vê aí que aumentou 4 vezes, né? A diferença de um para o outro. Qual é o valor do trabalho que essa mola realiza sobre um objeto ao empurrá-lo do ponto A ao B? Do ponto A ao B, eu saio de 0,25 a 1. Então, automático, né, gente? É só fazer uma subtração das energias que nós encontramos e achamos que é 0,75 joules. Bem rápido aí, bem tranquilo. Já tinha achado o valor, primeiro achou a constante, 50 newtons por metro, depois substituiu em 10 centímetros, em 20 centímetros em 10, e agora a subtração dos dois. Só subtrair 1 e 0,25. Exemplo 3. Uma pessoa estica vagarosamente uma mola de constante elástica K a 200 newtons por metro. Então, está aqui a constante. Cujo comprimento inicial, sem deformação, é 50 centímetros. Até o seu comprimento final de 60.
Ele saiu de 50 para 60, certo? Beleza. Então, aqui, ó, se você for pensar, é como se estivesse de 50 para 60 centímetros, né? À medida que a mola vai sendo deformada, a força que ela exerce sobre a pessoa aumenta, diminui ou permanece a mesma? Lógico, né, gente? Se você está comprimindo, ela tem que aumentar, né? Expressa em metros a deformação final X sofrida pela mola. Qual é em metros? Olha aqui, ó. Você saiu de 50 para 60 centímetros, certo? Então, se você analisar, eu vou ter 60 menos 50, que é igual a 10 centímetros. Divide por 100, então, essa deformação foi de 0,1 metros. Qual o valor da força que a mola está exercendo na pessoa quando atinge o comprimento de 60 centímetros? Fácil, 200 vezes 0,1, não é? Foi o que nós falamos, porque de 50 para 60 foi uma deformação de 0,1. Não é 60 centímetros que eu vou usar, é de 50 para 60. Então, força 20 newtons. Por quê? Olha aqui, ó. Opa, é melhor ir direto, né? 36 aqui. 36, 34. Olha só, saiu de 50 centímetros para 60 centímetros. Então, aqui, ó, uma diferença de 0,1 metro, que é 10 centímetros. Bem facinho aí. Bom, então vamos lá para o nosso experimento do dia, né? Calcular o valor da constante elástica de uma mola. Então, como que eu vou fazer isso, gente? Eu pedi para vocês aí pegarem um objeto, tá lá no plano, tá? Vocês podem olhar tranquilamente. Você vai pegar uma régua comum que você tiver em casa, uma mola, pode ser essas de metal, aquelas de plástico, de caderno, pode ser, a que você encontrar, sem problema nenhum, que ela que ela seja um pouquinho maleável, né? Também não pode ser muito rígida. Por que eu peguei essa aqui? Como ela é mais durinha, eu trouxe com esse objeto, né? Um ímã, né? Que eu tenho lá em casa, tenho sempre esses materiais, sempre trabalhando com materiais de baixo custo para fazer experimento. Você coloca a mola, o ponto dela exatamente no zero, você amarra de alguma forma, e aqui, ó. Aí você olha o tamanho... Opa, aqui tá tendo uma atração, não está dando certo, espera aí. Então, você vai fazer o quê? Ó? Você vai pegar aqui, você vai simplesmente medir, você vai olhar lá, professor, a minha mola aqui, porque aqui ela está um pouquinho rígida. Vou olhar aqui, ó. Quando eu encosto na mola, dá 14 centímetros no ponto que eu quero. Eu estou marcando um ponto da mola. O que é? Não estou pegando a beirinha dela, eu estou pegando um ponto aqui, marcando 14 centímetros. Aí o que você vai fazer? Marcar esses 14 centímetros, porque você tem que saber quanto ela alonga. Aí dos 14 centímetros, você vai lá, pendura um objeto, né? Você pendura o objeto com calma, não solta de uma vez, solta bem devagar, só que pega uma borracha, tá? Se for aquela molinha de plástico. Isso aqui vai estragar a molinha de vocês. Aí você solta. Achei essa mola lá em casa. Ó, soltei. Deixa eu soltar aqui. 22 centímetros. Então, eu saí de 14 para 22. Então, você vai medir 14 para 22, certo? 8. Então, sofreu uma deformação aí de 8 centímetros. 6 com 2, né? 8. Então, 8 centímetros. O objeto você tem que pesar. Vamos supor aqui que meu objeto esteja aí com 200 gramas. Se for uma borracha, vai pesar bem menos. Você pode pegar algum objeto que venha na embalagem dizendo qual é a massa dele. Pode ser também dessa forma. Ou utilizar aí uma balança, né? Tem algumas balancinhas simples que você pode encontrar. Ou se tiver ali no supermercado, alguma coisa, tem aquelas balanças, né? Você pode colocar rapidinho só para ver quanto pesa ali, bem rapidinho para ver. Aí pega um objeto que você conhece a massa e pega a mola, coloca ali na beira dele, igual eu falei, colocou aqui, mediu, o meu deu 14 primeiro. Aí quando eu coloquei, o objeto foi para 22. Então, 14 para 22. Massa do objeto vezes a gravidade vai dar o peso, né? Então, você vai ter uma força atuando aí. Aí você só faz os cálculos direitinho e acha a constante da mola que você tiver. Beleza? Então, pessoal,
A aula continua.